Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia. Vamos continuar a nossa aula de resolvendo questões, onde vamos resolver algumas questões, estamos resolvendo e dando algumas dicas, falando como é melhor para resolvermos. Desculpa, como é melhor para resolvermos a questão e chegar à resposta correta na geografia. Paramos na 6, então voltaremos aqui na questão 7 da OSEC. O deslocamento das massas de ar, vamos lá, massas de ar, que dão origem aos ventos, se fazem sempre. Então, massas de ar, lembre, alta pressão, baixa pressão, aquele movimento do ar, né? Então, isso é a massa de ar, como ela se move, como se dá o movimento da massa de ar. Alternativa A, das áreas mais elevadas para mais baixas. Não, né, pessoal? Não tem muito a ver. Áreas mais elevadas, geralmente menor pressão, área mais baixa, maior pressão. Então, acho que é o contrário. Vamos pagar aqui, que senão se eu falar de cara, vocês já vão matar. Letra B, das áreas de temperaturas mais altas para as áreas de temperaturas mais baixas. Temperatura mais alta para mais baixa, temperatura mais alta para mais baixa, não também, né, pessoal? Não é temperatura mais alta para temperatura mais baixa, é uma outra coisa que nós vamos falar aqui agora. Das áreas de alta pressão para baixa pressão, correto. Lembra lá de áreas de alta pressão e baixa pressão? Lembre comigo. Vamos lembrar de pegue uma sacola, enche a sacola, né? Então ela está cheia, ou uma bexiga cheia de ar, tá lá o ar. Se você pisar na bexiga, vai aumentar a pressão. Certo? Então, pisou ou apertou, aumentou a pressão e o ar vai tentar fugir. Se você apertar mais forte a bexiga, puf, ela vai explodir e o ar vai escapar. Porque ele teve uma alta pressão nesse ar e ele fugiu para uma área mais baixa. Então, a resposta está correta. Então, no lugar que há áreas de alta pressão, que a pressão é maior, essa massa de ar se desloca para áreas de uma pressão menor. Correto? Das áreas da C, das áreas mais úmidas para as áreas mais secas, não é essa alternativa, também está errada. De oeste para leste também não tem nada a ver. Então, resposta correta, as massas de ar se movimentam. Quanto maior a pressão, empurra ela para uma área de baixa pressão, chega na baixa pressão e vai até a área de alta pressão, empurra. Certo? 8. O fã. O vento é o ar atmosférico em movimento e se forma pelas o que se forma o vento? Sucessão de tempo? Não tem muito a ver da mudança de tempo. Então não é a letra A. B. Diferenças na pressão atmosférica de um lugar em relação ao outro, pessoal. Claro, meus amigos, quando muda a pressão, o ar vai se mover. Lembra o caso da bexiga? Mesma coisa. Então o vento ocorre pela essa ocorrência de diversos tipos de pressões atmosféricas. Beleza? Letra C, diferença de temperatura entre o mar e o continente, também não tem muito a ver. Letra D, influências da latitude da umidade do ar. Latitude, umidade do ar, também não tem muito a ver com o vento, né? Lembra? Latitude, posições no globo, umidade do ar, questão da água, né? Tá presente ali na atmosfera, então também não é. Instabilidade do tempo em áreas externas, também não tem muito a ver, tem essa palavra, nem tem muito nexo. Então a alternativa correta também é a letra B. Diferenças na pressão atmosférica de um lugar em relação ao outro. Então a baixa e alta pressão faz com que a massa de ar se movimente, faz com que os ventos se movimentem. Lembra-se dos ventos alísios, dos ventos contralísios aí que discutimos na nossa aula de pressão atmosférica. Beleza, meus amigos? Letra 9 é da Unifei. Pode-se afirmar
que o clima corresponde ao comportamento do tempo atmosférico. Então, o clima não é o que acontece agora, não. É o que ocorre aí no decorrer, no passar do tempo. É essa mudança de um diverso período por tempo que vai formar a definição e a composição do clima ao longo do ano num determinado lugar da Terra. O clima tem comportamento diversificado, que é caracterizado pela combinação de diversos fatores ou de diferentes fatores. Lembram daqueles fatores que compõem o clima? Umidade, pressão atmosférica, altitude, latitude, principalmente zonas climáticas, com relação aos fatores climáticos. Olha a questão de fatores do clima. Assinale a alternativa incorreta. Certo? Então, na questão 9, ele pede a alternativa incorreta. Letra A. Em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gases e umidade, o que aumenta a questão de calor. Bom, em maiores altitudes, o ar é rarefeito. Sim, é mais rarefeito, é mais espalhado. Só que não há uma maior concentração de gás e, consequentemente, nem umidade, certo? A umidade se presente em áreas mais planas que sejam próximas aos rios, aos oceanos. E que as áreas mais planas também vão absorver mais calor e depois vão jogar para cima. Então, está errada. Em áreas de menores altitudes, geralmente é mais quente que em áreas de maiores altitudes, porque o raio solar bate na atmosfera e vem subindo, daí sim vem aquecendo. Por isso que áreas mais altas de uma altitude maior geralmente são mais frias. A latitude, então essa aqui está errada, então essa é a questão certa, meus amigos. Beleza? Então, em maiores altitudes, o ar se torna mais rarefeito, ou seja, há mais concentração de gás e umidade. Não, errado. E que aumenta a retenção de calor. Não, a retenção de calor é feita em áreas mais planas e nas áreas mais altitudes são áreas mais frias. Alternativa A, alternativa correta da questão e é a incorreta. Vamos ver se as outras estão corretas e vamos terminá-las. A latitude é o mais evidente fator climático e quanto mais se afasta do Equador, menores serão a temperatura. Correta essa questão, então não é a certa no enunciado, né? Então lembre-se lá do globinho terrestre. Vamos ver só uma coisinha aqui. Lembre-se lá do globo terrestre, vou fazer aqui um círculo. Temos a linha do Equador, que aqui ocorre uma maior iluminação do Sol. Então, mais próximo da linha do Equador, mais quente. Lembre-se, linha do Equador mais quente vai se afastando, zonas intertropicais e depois zonas polares mais frias. Então, quanto mais longe uma área for da linha do Equador, provavelmente essa área é mais fria. Beleza? Então, aqui não é a B. Vamos ali para a questão C. As massas de ar influem diretamente nas condições climáticas, com certeza, uma resposta é certeza. A massa de ar vai definir se uma área mais úmida, mais seca, questões frio, massas de ar frias, massas de ar quentes. Então, elas estão influenciando diretamente nas questões climáticas. Então, também essa resposta é um fator do clima determinante. Então, também não é. Letra D, as massas de ar podem ser frias ou quentes, ok, secas ou úmidas, ok, e se deslocarem, quando se deslocam, interagem umas com as outras, trocando e distribuindo calor pela Terra. Correto também, então não é massas de ar aí, pode ser quentes ou úmidas, massas que são formadas nos oceanos são úmida, massas são formadas nos continentes, são continentais e secas. Também tivemos uma área de massa de ar. Aconselho a você ver se você não viu. Vamos para a questão 10, pessoal. Então, aqui veio um mapa. Primeiro tem um mapinha aqui. Vamos, o que o mapa vai trazer para a gente? Depois você baixa o conteúdo no site da Cultive e você vai ter aqui a definição. Apoio financeiro recebido dos Estados Unidos em 2015 em milhões de dólares. Então ele vai trazer aqui países da África
e do Oriente Médio, certo? Quanto ele recebeu, desculpa para baixo, quanto ele recebeu de milhões de dólares. Então temos um mapa aqui, temos aqui, ó, 30 milhões ou mais, certo? 466 milhões, 466 a 4 milhões, 4.909 milhões, certo? Então temos aqui o Israel se destacando, maior. Depois temos aqui o Egito, o Iraque, o Líbano, depois aqui o Afeganistão. Então, a questão de renda per capita em dólares por morador maior ali seria Israel. Beleza? O que o enunciado vai pedir? No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. Lembra o mapa de metamorfose que muda o tamanho? Então é esse aqui, ó. Israel está bem maior porque o apoio, né? Porque o apoio financeiro foi maior. Então aumentou. Não que Israel seja maior que todos esses países em questão territorial, não. Mas o apoio financeiro foi maior, então no mapa ele ficou maior. Então, nessa questão, o mapa não trouxe a questão, não deu ênfase à questão territorial, mas sim à informação que era o apoio financeiro americano, norte-americano, no apoio financeiro em relação ao dinheiro, à renda monetária. Então, eu trouxe ali o apoio, com destaque ali para Israel. O que ele vai pedir aqui para a gente? No mapa, o tamanho de cada país é proporcional ao apoio financeiro recebido dos Estados Unidos. Certo? Na região do mundo onde estão localizados os 4 países mais beneficiados pelo apoio financeiro dos Estados Unidos, o principal motivo utilizado para a concessão desse apoio é de natureza A. Cultural. Apoio cultural, cultura parecida? Não. Acho que não, hein? Não é. Geopolítica? Opa, pode ser. Humanitária, apoiou mais Israel, os países da África foram menos auxiliados, países do Oriente Médio também que tem grande déficit, estão aí passando por um período conturbado, politicamente também não foi humanitária. Demográfica, questão populacional, também não. Então a questão de influência política, Israel tem um poder político naquela área, tem grande influência e é parceiro político norte-americano e consequentemente teve mais apoio financeiro dos Estados Unidos. Então, a resposta certa é a questão geopolítica. Beleza, vamos para a próxima questão 11. Demografia, lembre-se lá da aula de demografia, falamos bastante desse assunto. Vamos falar aqui de taxa de fecundidade. Taxa de fecundidade total no Brasil de 1940 a 2010. Então, ó, podemos observar, nós já falamos em aulas sobre isso, sobre a taxa, como que foi crescendo ou diminuindo a taxa de fecundidade. E no Brasil, ela diminuiu. Então, nasciam mais pessoas antes, agora nascem menos. 1940, a taxa era 6,16. Depois 6,21, 6,28, foi até subindo até 1960, 70 caiu, 80 caiu, 90 caiu, 2000 caiu, 2010 caiu, vem caindo, então agora ela é 1,90. O que quer dizer a queda dessa taxa de fecundidade? O que esse gráfico aqui está trazendo? Qual que é a informação principal que ele nos conta, que ele traz para a gente? O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência demográfica. Qual foi a principal consequência que ocorreu aqui neste gráfico, meus amigos? Decréscimo da população absoluta. População absoluta, quantidade, caiu a população absoluta? Não, ainda vem aumentando, porque nasceram muitas pessoas ali de 1940 até 1970. Então, não foi o decréscimo. Redução do crescimento vegetativo. Opa, lembra o crescimento vegetativo?
quantas pessoas nascem, quantas morrem, aquele déficit que sobrar é quanto a população vai crescendo. Antes nasciam muito mais pessoas, então, consequentemente, morriam também, mas o nascimento era tão alto que o crescimento vegetativo do país é maior, que chegamos hoje aí na casa quase de 200, passamos já dos 200 milhões de brasileiros. Então, a resposta certa é a redução do crescimento vegetativo. Com a diminuição da taxa de fecundidade, nascem menos pessoas e as pessoas continuam morrendo. Então, esse déficit daqui a pouco pode ser até negativo. Diminuição da proporção de adultos. Não, a proporção não vai alterar tanto assim. Expansão de políticas de controle de natalidade. Também não. Não falamos tanto assim em política. Aumento da renovação da população economicamente ativa. Não, pelo contrário, a população está ficando cada vez mais velha, aumentando a nossa população de idosos, então daqui a algum tempo pode vir a faltar mão de obra, a população jovem para vir suprir a demanda do mercado de trabalho do Brasil. Então a questão correta é a questão B, redução do crescimento vegetativo. Vamos para a questão 12. São 12, vem lá do Enem 2013. Temos aqui 2 palhaços, escrito meta. Então temos um palhaço aqui de gravata, um outro aqui mais de gravata, mais humilde, né? Podemos dizer assim. Sempre quando vem uma charge, é importante ler, observar, rever a charge, analisar quais consequências ela vai trazer, qual que é o enunciado, mas também é muito importante nós aqui falarmos do enunciado. Então ele vai trazer ali, ó, enunciado: JK, você agora tem automóvel brasileiro para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gasolina brasileira. Quer mais? Quer? Então era a questão do Juscelino Kubitschek, lembra? Crescer 50 anos em 5, né? O boom do brasileiro. Então ele traz ali o livro, um prato de feijão brasileiro, e traz toda a descrição. O que o enunciado vai trazer para a gente? Então ele está falando de Juscelino Kubitschek, do crescimento relativamente econômico brasileiro nesse período. Ele vai trazer assim que o quê? Que a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo JK. Ao quê? Porque ele ironizou. Estava ironizando de 2 palhaços ali, um representando o JK e o outro o povo. A. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do país. Não falou nisso. Falou que você estaria agora andando no território brasileiro com a produção brasileira. Então não é a questão A. Questão B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. Não falou nada de produção de alimentos, falou de crescimento, de meta de crescimento ali, aquela hora do crescimento do país durante o governo Juscelino Kubitschek. E qual que era a principal característica do JK? Era investimento em bens privados, automóveis, eletrodomésticos, a vinda de empresas multinacionais, principalmente automobilísticas, e na construção de estradas aí para locomover o Brasil, principalmente dando ênfase ao transporte de automóveis por meio das ferrovias, beleza? Então essa é uma característica de JK, então não é a B também. C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou o aumento das contradições socioespaciais. Correto, pessoal. Lembra que é socioespacial? O que acontece num determinado espaço, né? E as diferenças nesse espaço. Às vezes, nessa charge, ele está dizendo que temos aqui o senhor arrumado, outro diferente. Então, mesmo o Brasil tendo carros, crescendo nessa questão, a questão econômica vai trazer diferença. Muitas pessoas não vão ter condições de chegar ao carro. O crescimento foi rápido, mas tem para todos. Então, a questão C está correta. Enfatizar que o crescimento econômico implicou em aumento das contradições socioespaciais. Não foi um crescimento para toda a população, e sim um crescimento, de certa forma, um pouco elitista, ou que não atribuiu ou contribuiu com todos os brasileiros nesse período de JK. Então, esse foi a crítica do autor. Lembramos que o Enem geralmente vem com uma banca mais crítica, geografia humana, vai trazer uma questão social, uma questão econômica da nossa realidade brasileira.
Continuando de ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou o salário dos trabalhadores. Não falou nada de salário, né? Não falou nada disso, então não é a D. Mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho à população local. Não, a questão é essa, mostrar o aumento das contradições socioespaciais. Só o fato de trazer dois palhaços, um mandando e outro aqui olhando com cara de assustado, já é uma interpretação, já gera, né, para nós chegarmos aqui à resposta correta. Vamos para a questão 13 e voltamos aqui um pouco mais para a parte de geografia física, a parte urbana. Temos aqui um gráfico, onde temos aqui alguns ácidos, depois você baixa lá e veja a imagem correta. Vapor da água de nuvens, vem do Enem 2013, chuva ácida, neve ácida, queda de partículas, neblina ácida, danos à vegetação, desaparecimento da vida aquática, água do degelo ácido, lixiviação ácida, toxicidade pelo alumínio, condensação da água e precipitação seca. O que ele vai pedir naquele esquema? O que o autor vai trazer? No esquema, o problema atmosférico relacionado, ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Então, com o aumento da industrialização, maior foi também, né, aquela questão da poluição, tanto a poluição do meio atmosférico quanto a poluição da água. E qual que foi uma consequência direta desse problema? Bom, letra A. Redução da flora. Então, o crescimento da indústria fez com que sumisse a flora. Então, pode ser a resposta certa. Vamos ver os outros. Elevação da maré. Não foi tanto assim, né? Está diretamente ligado ao ciclo da água pós-revolução industrial. Erosão das encostas. Até pode ter aumentado, mas também não foi tanto assim. Fala aí da chuva ácida, da questão da entrada da poluição no meio natural. Lateralização dos solos. Também não falou de solos ali na questão. Fragmentação das rochas. Também não vem diretamente falar de rochas. Então, a resposta é que redução da flora. Então, com a poluição da água, com a água mais poluída, menor, cresceu menos a questão da flora, a questão das plantas. Então, isso foi uma consequência pós-revolução industrial, pós-implantação das indústrias no mundo e no Brasil. Beleza, meus amigos? Compreenderam um pouco do tema, resolvemos algumas questões, falamos aqui de poluição atmosférica, falamos um pouquinho também de industrialização e urbanização, falamos também das questões econômicas, algumas incoerências, algumas, podemos dizer assim, embates no meio econômico ali nos anos de 1970, um pouquinho para trás. Falamos de crescimento demográfico, taxa de fecundidade. Maravilha? Temos ainda uma segunda parte, que vamos falar a partir da questão 14, que vai ser a nossa última aula de resolvendo as questões do Enem. Obrigado pela sua atenção, fica ligado, vai resolvendo as questões, que eu vou ali tomar uma água e eu já volto aqui. Beleza?